Olá a todos, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal Sabedoria das Mandalas. Eu esqueci de me apresentar, meu nome é Juliane e se vocês quiserem saber como vai ser que o nosso trabalho, vai lá no outro vídeo, o vídeo de apresentação, aonde eu explico, né, a estrutura do nosso canal, a estrutura do que eu trabalho e como a gente vai crescendo um pouquinho. Pode ser que eu não trabalhe sempre assim, mas a princípio eu tô seguindo uma tendência pessoal, então eu espero que realmente ajude. Então a gente vai fazer aqui a nossa primeira leitura, né? A leitura inaugural no nosso canal. E eu embaralhei antes aqui as cartas, né? Pra não deixar os vídeos muito longos. E destacou aqui essa mandala, que é muito da energia acabou sendo, né? Vê que parece um pouco aqui com o centro a flor, né? Como eu adoro esse tipo de coisa. E aqui vem uma mensagem que é a mandala da paz. Essa mandala irradia serenidade e paz. Acredito que essas qualidades são cultivadas através de conexão com o ser divino que habita em mim. Sou tocada pela certeza de que há uma força maior que tudo pode e que sempre me mostra o caminho. Acredito que essa energia poderosa e grandiosa é a fé, e com ela resgatarei a paz e a serenidade da minha alma, amplia a consciência. E é com essa energia que a gente está começando aqui esse canal, que a gente vai trabalhar a partir dessa ideia, né? E como não fui eu que escolhi, né? Assim como nem os baralhos ou nem as mandalas, foi uma expressão natural. Eu gostei muito. Então essa também é a energia que eu gostaria que tivesse com vocês, né? Intenciono para que também esteja com vocês. Para quando vocês forem assistir daqui em diante todos os vídeos, que vocês consigam sentir um pouco disso, né? Ouvindo coisas que gostem ou que não, mas que sejam, que tragam um pouquinho de paz aí, né? Para que vocês ampliem aí a consciência. É o nosso trabalho aqui. E é também a minha intenção levar mais autoconhecimento. Particularmente eu não gosto, né, de trabalhar com o tarô, com os oráculos como uma forma de resolução da minha vida, mas como uma forma de orientação. O que eu posso aprender com essa experiência, o que essa experiência está me mostrando sobre mim mesma. Então vai ser a energia do nosso canal. Eu não vou tirar aqui, eu vou deixar e vou usar esse baralho aqui, o oráculo das mandalas, como conselho para cada uma das opções, tá? E tem um tempo, uns 2 meses e meio para trás, eu vou só deixar aqui do lado, a gente vai usar ela depois, que eu tirei uma carta aqui do oráculo das deusas e saiu essa aqui, né? Que eu vou deixar, eu não sei se nós vamos ser censurados aqui no YouTube, mas deixa eu tapar aqui direitinho, escolhi até uma roupinha de mesmo tom para ficar parecido. E eu meditei muito sobre essa divindade, que é uma divindade céltica ou pré-céltica. Pertence lá, ela é muito encontrada, a simbologia dela lá na Irlanda e naqueles países por lá. E ela é uma figura, geralmente ela não tem esse desenho, isso aqui é uma arte feita. Ela é redondinha, né, mas tem uma aparência mais idosa, mas com a vulva aberta e deixando que saia ali, né, aqui é uma manifestação, um desenho geométrico sagrado da criação. Então, esse ponto aqui de abertura é interessante porque fala que a gente sempre pode estar criando, sempre pode estar se renovando, sempre pode estar se conectando a essa divindade dentro de nós, a partir do nosso potencial de criação, seja ele qual for. Não necessariamente gerando filhos, mas a forma com que você criativamente gere a sua vida, a forma com que você criativamente soluciona os seus problemas, a forma com que você cria o seu dia a dia, com que você faz a sua rotina, isso tudo é criação. Então são tudo formas de você se conectar consigo mesmo e ainda achar a paz e a felicidade dentro de si. Então, pode ser que esse não seja a princípio, né? A gente vai usar aqui a mesma... Vou levantar aqui um pouquinho, para que vocês vejam. A gente vai usar a mesma expressão que está aqui, que é a abertura.
E vamos ver aqui, né, com os 3 baralhos. Eu trouxe 3 baralhos diferentes, cada uma vai contar uma história. Exatamente para que tenha... para que você veja o que está à sua disposição como abertura da alma, né, para sua experiência de vida, seja ela qual for. E a gente vai ver com os baralhos quais são os temas dessa abertura, ok? Então, eu vou deixar aqui um pouquinho de lado, né? Eu vou ter que pausar os vídeos várias vezes, porque o meu celular, ele não tá filmando continuamente. Ele tá parando em 20 minutos, então eu vou manter mais ou menos isso. Então, pode ser que eu pare as leituras, para conseguir depois gerir. Mas eu vou deixar aqui um tempinho. Vocês escolham pelos baralhos, tá bom? As opções, 1, 2 ou 3. Lembrando que essas leituras, elas não têm tempo, e como cada uma vai ter uma temática diferente, ou seja, vai ter um ponto de abertura diferente que vai estar disponível, pode ser que você volte depois de um tempo e escolha uma outra opção, uma nova opção, vai estar tudo valendo. Vai depender muito da sua experiência e do seu momento. Então, parem um pouquinho, faz uma pausa, respire, precisou pausa o vídeo, e vá respirando até que cesse a ansiedade de saber o que está por vir, né? Para não atrapalhar muito a escolha. E eu desejo uma boa sorte a todos vocês. E eu vou esperar ficar um tempinho em silêncio. E depois a gente continua. Então, vamos aqui à nossa opção número 1, com esse Tarot Gilded. Depois eu vou deixar na descrição do vídeo todos os nomes dos baralhos que a gente utilizou. E antes de começar, esse baralho, ele já me remete uma repaginação. Então, pode ser que a energia que você escolheu aqui precisa dar uma renovada, precisa dar uma reestruturada. Então, a gente vai ver aqui, né, óbvio, o que vai estar o ponto de abertura, mas já tenha em mente de que você possa precisar fazer alguma renovação na sua vida, na sua energia, no seu modo de pensar, no seu cotidiano, seja lá aonde você precisa. No fundo, você já sabe o que você precisa fazer. Então, saia da dúvida e vá fazer a mudança que você precisa. Embora o baralho já tá embaralhado, mas eu vou só fazer um pouquinho mais aqui pra vocês. Com a carta de corte, vai ser a nossa carta central, ok? Vai ser o nosso tema. Então, esse é o tema dessa mandala. Mas eu não vou tirar agora. Daqui a pouco a gente vai olhar. E elas já estão caindo. Quis ficar. Uma carta virada aqui no meio também. Mais uma. Ok. Então, 3 de espadas. Cinco de paus. O louco. Seis de paus.
7 de copas. Quatro de espadas. 3 de paus. 2 de ouros. A Imperatriz, como carta central. Então, a gente tinha falado, né, da repaginação, da renovação. Certamente aquilo que você quiser fazer é o que você precisa. A mudança que a gente falou no início, a repaginada, a reformulação, seja lá do que for na sua vida, seja de você, seja nos seus relacionamentos, seja na sua forma de lidar com a vida, esse é o momento de você fazer. E a Imperatriz está mostrando isso aqui. Mas acima de tudo, como essa aqui, a ideia nossa é centralizar a energia em você, o foco em você, para que você direcione a sua vida da melhor forma possível. Então não adianta a gente falar do outro se a gente não olha pra gente. Esse é o primeiro passo de você começar a você melhorar a sua energia para depois conseguir gerir as outras áreas da vida, ok? Seja lá elas qual for. Isso aqui serve para qualquer tipo de situação. Então essa mudança ela vai estar extremamente propícia para você. É lógico que isso vai ser um pontapé, isso vai levar um tempo para que você consiga fazer essa mudança, tem que ter um pouquinho de paciência, mas ao mesmo tempo, aqui o que está me chamando muita atenção são as cores douradas e o símbolo de Vênus, que é alguma coisa que vai estar ligado mais com o trabalho com as emoções e com o aspecto de relacionamento consigo mesmo, né? O tanto que você consegue melhorar o seu relacionamento consigo mesmo. Se dando amor, se dando atenção, se dando um carinho, assim como se você fosse uma mãe de si mesmo. E essa mudança só dessa forma de ver você mesmo, ou de lidar com você dessa forma, vai trazer grandes mudanças para sua vida, energeticamente falando, tá? E é lógico que eu não tô falando aqui de um egoísmo. Você vai esquecer dos outros e você vai olhar primeiro para você. Mas é aquela coisa... Quem já andou de avião sabe que fala que quando acontece a despressurização, você tem que primeiro botar a máscara em você para depois você ajudar o outro. É nesse intuito. Antes de você ir nas áreas da sua vida onde você está com conflito, volte primeiro, socorra primeiro você. Veja o que em você está acontecendo para depois você olhar para as outras áreas da sua vida e adaptar a sua situação. Não existe uma receita pronta de tudo que você pode fazer assim ou assado. Tudo é adaptável à sua realidade. Cada um tem a sua história de vida, cada um tem as suas experiências, a sua forma de sentir, a sua criação. Isso é o que faz nós seres únicos. Então, primeiro entenda como você funciona, como você sente, como que você consegue se atender às próprias necessidades para depois você procurar isso do lado de fora, ok? Deixa eu logo tirar a outra mandala. Vou tirar logo aqui o nosso conselhinho. E eu já deixo ali no cantinho. E a gente já vai falar dela já. Vou pegar uma carta aqui do meio. Eu vou deixar ela aí. Então vamos lá. O que está me chamando aqui muita atenção é que, como eu comentei, né, sobre o aspecto de relacionamento consigo mesmo e o aspecto emocional, como emocionalmente você lida com você, ok? Pode ser que isso tá ficando um pouquinho, não é confuso, mas isso tá trazendo uma energia para você, onde você acaba atraindo situações, onde você sempre se sente, né, ou traída, ou passada para trás, ou de repente as coisas não dão certo, porque
existe alguma coisa na sua forma de pensar e na sua forma de sentir que te leva a situações para te mostrar essa verdade sobre si mesmo. E aqui também pode ter uma certa dificuldade em encarar a verdade, encarar os pontos de verdade. Verdade das situações, mas a verdade de si mesmo, tá? A verdade de si mesmo aqui é o que de fato acontece com você, a realidade das coisas em você. A gente está falando aqui de um todo chamado você, ok? Então, pode ser que nisso você vá nutrindo muitos pensamentos ou muitas emoções confusas, onde isso dentro de você se torna umas certas discussões internas, conflitos internos, é a mente brigando com os sentimentos brigando com a mente, como se não houvesse uma coesão aí nessas situações, ok? E aqui pede exatamente essa entrega. A única forma aqui de você vencer um pouquinho é fazer essa entrega de uma forma, não é de uma forma cega ou irresponsável, mas é o mesmo exercício quando a gente tem a fé, né? Você não questiona, por exemplo, os desígnios da natureza, né? Você pode estimular uma planta a dar frutos, mas você não pode necessariamente garantir a qualidade deles, ou a beleza deles, ou a forma, ou a quantidade. Você simplesmente faz a sua parte e deixa que a natureza entregue conforme ela pode. Porque tudo na natureza é gerido conforme as condições que se apresentam, e não conforme a gente gostaria que fosse. Então, quando você cessa um pouquinho toda essa confusão dentro de você, ok sentimento, ok pensamento, vocês estão aí, mas nesse momento eu não vou alimentá-los mais, porque essa retroalimentação entre sentimentos e pensamentos, isso causa muita confusão e um certo desconforto interno, e isso faz com que você perca a conexão com você mesmo. E a sua capacidade de prosperar e a sua capacidade de seguir adiante acaba ficando cerceada, fica ali anuviada. Então, se joga um pouquinho nas próprias experiências, né? Não nas situações, mas nas experiências de si mesmo, de você entender um pouquinho mais, ou primeiro apaziguar, buscar a paz dentro do seu coração e dentro da sua mente. Isso nem sempre é muito fácil, mas também não é impossível. Você tem a capacidade de negociar com você mesmo, ok? Hoje eu não tô bem, então hoje eu vou me dar esse tempo. Mas amanhã eu posso voltar de novo a fazer essa observação. As coisas que me causam muito estresse, nesse momento eu vou me abster. Entenda que abster não é você deixar aquilo, porque tudo aquilo que a gente também não quer olhar, aquilo fica gravado no nosso inconsciente como um comprometimento que a gente não faz. E o tempo inteiro o nosso inconsciente ele vai trazendo experiências para que a gente retome aquela situação, para resolver aquilo e não deixar mais, não adiar mais. E aí que começam os nossos processos de ansiedade, de depressão, começam a partir de quando a gente não quer olhar para as nossas situações ou olhar para nós mesmos, e a gente acaba armazenando tudo no nosso inconsciente. Então, quando você começar a confiar um pouquinho mais no seu potencial, de que você pode resolver essas situações dentro de você, lógico, se você precisar de alguma ajuda profissional, procure, tá? Para lidar com a ansiedade, lidar com os problemas pessoais, isso aqui é sensacional, faça. Ou qualquer outra forma, hoje você tem várias terapias, você tem várias situações onde você consegue lidar consigo mesmo. Então procure, não existe em procurar alguma ajuda em que para você vai te trazer essa paz ou vai te trazer esse conforto, ok? Independente, ninguém precisa saber, é uma coisa que só você pode gerir, tá? E nessa forma, eu também tenho aqui uma certa energia, pode não ser consciente, pode ser consciente ou não, né? De que uma necessidade de ser reconhecido o seu valor, né, no meio onde você vive, nas situações. Sim, você é merecedor de tudo aquilo que você gostaria de ter, ou de tudo aquilo que você merece ter, tá? E você é merecedor, sim. Tá? Você pode ser vitorioso, sim. Mas troque o foco para aquilo que as pessoas acham que é legal, que para as pessoas, o meio onde você vive é importante. Troca esse foco para aquilo que para você é importante. Aquilo que para você tem o seu valor, tem a ver com as suas crenças, que tem a ver com o seu jeito único de ser, tá?
Então, faça essa adaptação também às suas necessidades. Em termos aqui de manifestação no mundo externo, tá? Dessas energias, que nós estamos aqui no miolinho, né? Nós vamos agora para o meio externo. O meio externo é o espelho, né? Óbvio, daquilo que a gente está vivendo dentro da gente. Então, se você observar bem, pode às vezes ser muito difícil, aparecem tantas coisas, tantas possibilidades, e novamente, né, o emocional me chamou mais atenção aqui, nessa carta da Imperatriz, e logo em cima tem o 7 de Copas, que fala exatamente sobre essa dificuldade de gerir os próprios sentimentos. Às vezes são tantos tão bons, e o que eu faço com tudo isso, e fica difícil decidir. Então, essa decisão, isso tem muito a ver com o foco mental e emocional que está faltando dentro de si mesmo, tá? A falta de conexão que você tem consigo não te faz você conseguir direcionar você mesmo para qualquer uma dessas situações. Seja eles quais forem, tá, gente? Pode ser emocional, pode ser profissional, pode ser financeiro. Às vezes aparecem muitas coisas, mas não necessariamente você consegue ter o foco em uma e dar seguimento, tá? Então é por isso que também aparece aqui, ó, o 4 de espadas. É como se toda essa batalha interna te deixasse muito desgastado, para quando você chega, né, na forma de expressar para o mundo, é como se você estivesse cansado, precisasse sempre de um descanso. É uma estafa generalizada aqui, tá? Há uma necessidade de resolver primeiro essa situação para sair dessa estagnação. Que as 4 cartas de pontas, ó, o 3 de paus também, ele mostra uma certa espera no caminho, né? Uma perspectiva, a espera de uma nova perspectiva, para onde novamente eu posso seguir, para onde eu posso me manifestar. E na outra ponta você tem o 2 de ouros, então todas as esferas mais externas aqui, né, que é o nosso, que denota aqui o processo de manifestação, ou de como isso está chegando no mundo externo, ele está pedindo exatamente de novo esse equilíbrio, né? O equilíbrio entre as coisas que precisa se fazer. É interessante aqui observar que tudo na vida se torna uma parceria, né? A gente não faz nada sozinho, a gente sempre precisa dos outros para enxergar a nós mesmos. A gente precisa das situações para que a gente cresça e aprenda um pouquinho mais, e a gente suba mais um degrau, né, na vida. E esse 2 aqui, ele tá pedindo essa parceria mais consigo mesmo, tá? Seja mais amigo, mais parceiro de você. Colabore com o seu próprio processo para que você saia dessa estagnação, para que você saia desse turbilhão interno. Então, a dica aqui é o seguinte: você pode fazer essa repaginada e você deve fazer essa modificação em si mesmo, tá? Redireciona suas energias para você novamente. Faz uma pausa, né, dos jogos. Você não vai deixar de gerir a vida, você não vai deixar de viver, não vai deixar de fazer os seus cotidianos. Mas, porém, o seu foco vai mudar, vai passar a ser você mesmo. Primeiro você vai cuidar do seu aspecto mental e emocional, e também um pouco da sua motivação, como se faltasse a motivação interna para você fazer essas mudanças em você mesmo. Então, concentre em você, concentre naquilo que você quer, na sua história, naquilo que você pode fazer, naquilo que está ao seu alcance fazer, para que você saia desse turbilhão de estagnação no meio material, né, no mundo externo. Então, sinceramente, se olhar até aqui, estão os 4 pilares, tem os 4 naipes, tanto ouros, copas, espadas e paus. Então, é como se a sua vida inteira tivesse atravancada, você não conseguisse fazer essa manifestação devido ao que está passando no seu campo emocional e no seu campo psíquico, tá? Então, perceba quais são os seus padrões de traição, se tem alguma história familiar, ou histórias que se repetem tempo em tempo, isso acaba te machucando. Os conflitos que pode ser de ordem mesmo, né, motivacional, é você mesmo atraindo para você essas situações para que você reveja os seus conceitos, você reveja a forma de você fazer as coisas com você mesmo, tá? Olha um pouquinho para você.
Se joga um pouquinho também nessa resolução, tipo assim, é algo que se precisa fazer, é gritante que se precisa fazer essa mudança para você conseguir melhorar o seu direcionamento na vida, ok? E é isso que a gente precisa dizer. Vamos ver agora a nossa mandalinha, o que ela diz. Eita, bonito. Mandala do perdão. Vocês podem recitar isso como mantra, né, ou fazer como oração durante alguns dias, para vocês se conectarem um pouquinho mais com essa energia da leitura, tá? Essa mandala emana energia de libertação. A verdadeira libertação dá-se através do coração. É o sentimento do amor pela vida, por todos os acontecimentos e pessoas que funcionam como instrumento de crescimento e aprendizado. Com responsabilidade e compreensão, liberto-me do passado, abro-me para a luz do amor, da compaixão e do perdão, que são grandes energias de transformação e cura. É a vontade e a coragem de libertar-me de sentimentos nocivos que faz de mim um ser livre. Conquiste essa liberdade. Eu não desejaria um desfecho melhor para essa situação, tá? E essa libertação, ela tá dentro de você. E você pode fazer. E ela já está totalmente germinando, ela já está em sementinha dentro de você, só basta você dar voltar novamente a essa sua conexão. Então, tá pedindo aqui, né? Luz do amor, da compaixão e do perdão, que são grandes energias de transformação e cura. Então, faça o Ho'oponopono para você, para essa situação. 20 dias de Ho'oponopono, tem aí na internet. Você pode colocar lá no Google. Vai ser muito bom. Os códigos sagrados também, né? Para perdão, auto-perdão para si mesmo. Existem aí orações de São Miguel que você faz durante alguns dias. Você pode fazer também esse trabalho para você. E é óbvio, né? Se você precisar de uma outra assistência, não deixe de procurar, porque pode ter aqui algum padrão forte em termos de ansiedade, que pode precisar até de uma ajuda médica e ou psicológica. Então, não são todos os casos, mas eu tô vendo que alguns têm essa necessidade. E é importante apaziguar essa situação para que você não sobrecarregue, principalmente o seu físico, o seu emocional e a você mesmo. E que você possa construir uma história melhor para você. A partir de hoje, as coisas tendem a andar um pouquinho melhor, ok? Agradeço e desejo boa sorte a vocês, a quem fez essa opção. E agora nós vamos passar para a segunda. Vamos às pessoas que se conectaram com essa opção 2. A princípio, esse baralho aqui, ele já me mostra, a mim pelo menos, ele me remete muito uma conexão ainda mais aprofundada um pouquinho com o próprio aspecto espiritual. Que eu não tô falando de crença e religião, eu tô falando com aquilo que te motiva mesmo. Centralizar um pouquinho o coração naquilo que te motiva na vida, naquilo que te motiva a fazer as situações. Então, por exemplo, se for no trabalho, é o que te motiva no trabalho. Então, é lógico que tudo existe um conjunto de informações, onde necessariamente nem tudo é o que a gente gostaria que fosse. Muitas coisas estão relacionadas aos desafios que a gente precisa ter na vida, como uma experiência mesmo de crescimento. E é importante olhar para todos esses aspectos, mas em primeiro momento é aquilo que te motiva. O que te motiva a estar no seu trabalho, o que te motiva a estar no relacionamento, o que te motiva a estar nas situações em que você se propôs a viver. A morar onde você mora, qualquer situação, ok? E faça a negociação daquilo que você pode relevar e aquilo que você pode transformar. Tudo na nossa vida depende da nossa energia. Se você reclama muito do seu trabalho, não vai ser um trabalho que vai te dar tanto retorno. Então, ou você acha a motivação de você estar ali e você colabora com o seu próprio processo, ou então é melhor realmente você rever as situações e você mudar de situação. Não é o mundo externo que vai resolver a sua vida, mas como você lida com seus próprios conflitos. Então, esse baralho ele me remete muito isso. O que te motiva, o que te faz, o que te move, aquilo que te faz estar onde você está. E é óbvio que, por exemplo,
Vou dar um exemplo do trabalho, porque eu já ouvi esse exemplo, eu já ouvi pessoas falando sobre isso uma vez. Aí eu não sou motivado no meu trabalho porque não me dá o retorno financeiro. Então, perceba bem se a função que você faz, se está sendo por uma aptidão que você tem, ou você está movido por uma outra questão que está externa, né? Está externa. Porque o retorno financeiro ele tem que ser satisfatório conforme a sua doação. E não é a doação do seu tempo. Não é você cumprir o seu tempo, não é você cumprir o seu horário. Mas é como você faz, como que você está conectado, como que você está jogando o seu foco. Provavelmente se você jogar um pouquinho mais do seu foco no seu dia a dia, eu não sei porque está vendo muito trabalho, pode ser que as pessoas que se conectem, a maioria, né, esteja relacionado com alguma coisa relacionada ao meio profissional ou meio de como trabalha, mas isso também serve para outras situações, seja em casa, seja nos relacionamentos. Se você só reclama, você só vai atrair situações onde vai fazer com que você reclame mais. Então, ou você passa a cooperar mais com você mesmo, né, com a sua motivação, ou então as coisas não tendem a desenvolver como você gostaria. Então, o primeiro passo mesmo pode estar dentro de você, ok? E vamos nós. Eu tenho uma certa dificuldade em baralhar isso, porque a minha mão é pequena e o baralho é grande. Vocês estão vendo aqui o quanto que eu tenho que esticar. Ele já está embaralhado, mas nós vamos embaralhar ainda mais um pouquinho. A nossa carta de corte vai ser a carta central, assim como a gente fez com as outras... Vamos fazer com as outras leituras, né? E vamos nós agora tirar das outras cartas. Já vou tirar aqui logo a outra mandalinha. Nosso conselho. Esse aqui é mais difícil ainda de embaralhar, mas a gente consegue. Quase que eu achei que fosse a mesma, mas não é não. Porque o outro também tinha um fundo azul. Vamos lá. Cinco de ouros. Temperança. Imperador. Temos duas energias fortes aqui já. 9 de copas. Essa carta é linda. As de ouros. 2 de espadas. 10 de ouros. Opa! O sol. E vamos aqui a carta central. O 10 de copas. Muito bom. Então, a gente estava falando sobre motivação, né? Aquilo que te motiva.
Então, se eu te dissesse qual é o seu ponto de abertura aqui, é exatamente essa motivação. E pode estar alguma coisa relacionada com... Desculpa o barulho, gente, a vizinhança tá animada hoje. Pode ser algo que esteja relacionado a... Pode ser alguma coisa relacionada à família, ou pode ser alguma energia familiar, mas isso aqui tá me remetendo à ancestralidade, ok? Pode ser que você tenha algum conflito com a sua história familiar, ou conflito com familiares, e esse é o momento de energeticamente você fazer essa junção. E não é que você precisa ir fisicamente, né, as pessoas, ou fisicamente os seus familiares, mas isso é importante, isso é muito importante. Mas acima de tudo aqui é você se redimir energeticamente com a sua história familiar, com tudo aquilo que te moveu, com tudo aquilo que te trouxe. É lógico que a gente não está aqui para ser vítima de nada, tá? A nossa história fomos nós que criamos. E tem alguma coisa em você que faz com que você passe por essas experiências. Então, é importante você se redimir com a sua própria história, com a sua própria família. Reverenciar a história de todos aqueles que vieram antes de você. Reverenciar não é você fazer aquela espécie de adoração, mas entender que os seus familiares passaram por dificuldades, tiveram histórias, para que você também estivesse aqui, para que você tivesse o dom da vida. Seus pais, eles passaram por várias situações para te criar, para fazer com que você estivesse. Se você não tem pais biológicos, tem pais adotivos, é a mesma situação, entendeu? Alguém te deu amor, alguém te deu carinho para você estar vivo. Sem um amor, sem essa energia do amor, ninguém vive. Nenhum ser humano ele vive se não tiver essa semente de amor. Então, se você está aqui por algum motivo, é por causa do amor de alguém, tá? Que pode estar ligado a um laço familiar ou não. Mas, a partir do momento que você tem essa conexão, isso passa a ser família, tá? Passa a ter essa conexão. Então, até essa imagem que ele me remete, porque você tem aqui um cachorro e um gato que são animais domésticos, mas não são da mesma família, né? Não são da mesma raça. Então, mas eles estão aqui vivendo plenamente. Então, ou seja, independente das suas diferenças, a diferença das suas histórias, independente da história que você viveu, o amor de alguém fez com que você estivesse vivo, né? E essa pessoa certamente doou para você aquilo que ela poderia. Então, é esse tipo de reverência. Seja ele pai, mãe, biológico, adotivo, seja o que for, tio, avô, avó, seja lá quem foi, a grande pessoa que te deu esse amor e te deu essa condição de vida, te deu a condição de estar vivo. Então, é essa conexão aqui forte, hein? Eu tô sentindo uma coisa assim, forte nesse aspecto. E um pouquinho diferente aqui da outra leitura, sentindo pela combinação de cartas, tem algum padrão aqui onde faz com que a pessoa se sinta, ainda assim, carregue um padrão, que pode ser um padrão familiar mesmo, alguma história familiar. Pode ser que essas pessoas aqui precisem passar por alguma constelação, fazer alguma constelação familiar. Não são todos os casos, mas alguns que sentirem esse chamado, ou se já tiverem com isso na cabeça, façam. Procure uma constelação mesmo para fazer, vai ser muito importante. Porque há aqui um certo padrão de sensação de vazio e escassez, seja de atenção, seja de carinho ou afeto, sempre um padrão de solidão, um padrão de escassez. E não só escassez material, não, é uma escassez generalizada em vários aspectos da vida. Então, pelas cartas de ouros aqui também, isso também me mostra que isso interfere um pouco na parte financeira, interfere um pouco na parte de realização pessoal. Existe muita coisa que se vive no plano interno, no plano das energias, no plano da mente mesmo, das próprias fantasias, mas é algo que não chega a se concretizar. Dá um início, mas ele não consegue dar sequência, tá? Então, isso tem a ver com karma,
com histórias passadas, com afinidades com histórias, e pede exatamente essa cura pelo tempo. Aqui está pedindo essa cura emocional e está pedindo, pedindo que você tenha, que você faça se redimir. A palavra que está me vindo é redimir. Que você vá se redimir com as suas energias, com a sua história e com as suas próprias dificuldades, tá? Se redimir com as dificuldades não é você aceitar que elas são assim, né? A síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Não. É você se redimir assim, ok, eu tenho essa dificuldade. Então, como eu posso gerir a minha vida mesmo tendo essa dificuldade, ok? A gente tem histórias aí de muitas pessoas que sofrem traumas físicos, mas não deixam de fazer as coisas por causa das próprias limitações físicas. E isso não é diferente com o nosso aspecto emocional e também não é diferente com o nosso aspecto de consciência, tá? Não vou falar intelectual porque o pessoal leva para o outro lado, mas eu falo em aspecto de consciência. Não é porque você não tem consciência das coisas que isso não vai fazer com que você não consiga, né, redirecionar a sua vida. Você pode. Você só vai pegar o seu ponto de dificuldade e vai transformar isso em força e você vai levar adiante. Eu gosto muito do exemplo da teimosia. Ser teimoso para as coisas ruins, né, ou para as coisas que não te levam a uma vida mais saudável, realmente isso não é bom. Mas você pode usar sua teimosia para transformá-la em persistência e você conseguir vencer as suas dificuldades, entrando no equilíbrio mesmo com a existência delas, ok? Você pode ser teimoso, por exemplo, para você sair da energia da escassez. Você pode usar a sua persistência para alimentar a sua paciência consigo mesmo, ou paciência com familiares ou com ideias familiares, para que você também consiga se redimir com essa energia. E quando que você vai saber quando isso se redimiu, por exemplo? É quando você simplesmente, quando aquela situação foi indiferente para você. Não é nem muito e nem pouco, mas se algo ainda te incomoda, é porque ali ainda tem alguma coisa que você precisa ainda trabalhar em você, ok? Então, a energia do imperador aqui me mostra um ego também muito grande, né? Uma vontade de fazer as coisas sozinhos, uma vontade de se libertar completamente, só que esse laço, ele não quebra, tá? A gente precisa desses laços para viver. Então, não é você rompendo com essas situações, ou não é você se afastando, ou querendo se gerir sozinho, como se nada disso existisse, como se você não tivesse laço nenhum familiar, não é onde vai te levar para a prosperidade, ok? É necessário aqui usar essa energia de uma forma diferente, ok? Eu sou eu, mas eu preciso da energia dos meus familiares, porque se eu não tiver essa força dos meus ancestrais, eu não tenho força para gerir os meus projetos, a minha vida, a minha família, o meu trabalho, os meus relacionamentos, ok? Isso tem a ver com um fluxo natural da vida, né? Uma árvore precisa do seu galho ancestral. Se você pega e troca, se você corta o tronco da árvore pela raiz, por exemplo, que é a ancestralidade da árvore, ela não vai crescer de novo, né? Você pode matar a árvore. Então, é nesse aspecto que eu tô falando. Se você cortar as suas raízes ou cortar a conexão com as suas raízes, dificilmente você vai conseguir ter um grande progresso ou vai conseguir andar passo a passo na sua vida, tá? E é interessante porque aqui mostra geralmente a pessoa fala que essa é a carta dos desejos realizados, né? Emocionalmente falando. Mas aqui é como se você tivesse momentos curtos, né? Me vem aqui lack of time, né? Um fragmento muito curtinho de sensações assim, mas depois disso logo se perde. Ou o interesse se perde com o tempo, porque ele tá logo abaixo aqui, né, da carta do 5. Então, é como se numa maior parte do tempo fosse a sensação da escassez, da falta, do vazio. E durante pouco tempo, quando você acha que você está por cima e você consegue um pouquinho, aquilo ele te dá, mas logo você cai de novo. É devido a essa falta de conexão com esses laços ancestrais, e isso é extremamente importante. Se você está em paz ou não com seus familiares, se você tem ou não seus pais vivos, não importa.
esse laço é muito importante. Os laços com os irmãos, os laços com os avós, os laços com os pais, isso é muito importante. E você lidar com eles com carinho é muito bom. Para quem tiver algum problema aqui relacionado a qualquer familiar, não existe também procurar ajuda para você se redimir dessa energia com você, tá? Com você mesmo. O primeiro aspecto energético é você se libertar disso em você mesmo, ok? Que aqui tá mostrando, né? Os opostos aqui quando chegam nas esferas mais externas. Aqui, assim como aqui na parte interna, né? Desse laço, alguma coisa aqui, tá? É como se essas pessoas, aqueles que se conectaram aqui com essa opção, é como se os ciclos fossem muito rápidos entre altos e baixos, onde sempre há uma necessidade de você sempre se refazer e sempre se remontar. Mas muito disso está interligado com a forma com que você pensa, age e lida com os próprios pensamentos e as próprias emoções, ok? Não adianta você querer coisas diferentes na sua vida se você não muda a sua forma de pensar, a sua forma de agir. O mundo da informação hoje, da tecnologia, está aí para isso hoje, né? Quantas informações você tem? Só busque aquela que realmente vai te dar algum amparo interno, aquilo que dentro de você diz, isso aqui tá ok para nós, né? Nós que eu falo é você no seu conjunto, porque aqui sempre tem altos e baixos, sempre é necessário se refazer, e muita coisa está relacionada com o ego, tá? Com a ideia da mente querer controlar tudo, de você querer sempre direcionar o seu caminho para aqui ou ali, eu tenho que ser sempre seguindo essa regra, seguindo essa escala, e isso faz com que você permaneça num estado de estagnação, né? Aqui, né, o Sol, por mais que seja uma carta positiva, mas nesse contexto aqui, ele mostra mais, ainda mais fazendo oposição aqui ao 2 de espadas, ele mostra uma certa comodismo de não querer mudar. Você vê que não é o Sol, ele até tem o seu movimento, mas dentro do sistema solar ele faz o seu movimento, mas ele é a estrela central do nosso sistema solar, por exemplo, né? Então todos os planetas giram em torno de si. Então ele não consegue perceber a sua própria importância, entendeu? A semente mais importante da sua existência perante as outras situações, perante as outras pessoas, ok? E isso faz com que você tenha aqui, ó, esse véu nos olhos, onde você permaneça aqui escondido. Você se esconde de si mesmo e você não mostra o seu próprio potencial e aquilo que você pode fazer. Então, o que te impede às vezes de você manter, tem coisas positivas aqui sim. A energia oposta disso aqui é fenomenal, ok? É muito boa essa energia. Mas por esse meio aqui, tá? Ela tende a se expandir dessa forma. Se você reverter essa situação dentro de si, pelo aquilo que a gente já falou até agora, você consegue revirar isso aqui, onde você sempre vai ter novas oportunidades de você crescer em várias áreas, de você manifestar coisas muito mais rápido na sua vida, de você conseguir achar todos os tesouros que você precisa. É óbvio que isso aqui vai estar muito relacionado com as etapas, né, do seu crescimento, as etapas do seu crescimento. Então, seja eles quais forem, né, e aqui ele mostra uma plenitude no mundo material. Então, pode ser relacionamento, pode ser trabalho, pode ser financeiro, pode ser saúde também, por que não? Todos esses tesouros que a vida pode te dar, né? Mas o Sol, ele precisa saber por que ele brilha, ele precisa ter entendimento que ele mesmo gera a vida, que com seu calor ele alimenta muitas plantas, ele ilumina os dias, ele rege ciclos, né? O ciclo do dia, aonde ele está presente,
as coisas são mais alegres, são mais felizes. Então, é essa energia que falta dentro de você. É você entender que aquilo que te trouxe, toda a bagagem que te trouxe, é fundamental para a sua vida. É o sol que brilha dentro do seu coração, entendeu? E tudo que tá te mostrando no meio, tudo que no mundo externo tá vindo até você, é exatamente para te mostrar aquilo que brilha dentro de você. É esse carinho, é esse afeto, é essa energia que te move. É independente das diferenças do que te trouxe aqui, você nasceu na família certa, você tem a situação certa para a sua experiência, para aquilo que você precisa viver. Muito bonito essa mensagem, muito bonito mesmo. E nós vamos passar aqui para nossa mandala. Que interessante, eu achei que não, mas caiu exatamente a mesma mandala da opção anterior. A mandala do perdão. Exatamente a mesma. É muito interessante essas energias. Esta mandala emana energia de libertação. A verdadeira libertação dá-se através do coração. É o sentimento de amor pela vida, por todos os acontecimentos e pessoas que funcionam como instrumento de crescimento e aprendizado. Com responsabilidade e compreensão, liberto-me do passado, abro-me para a luz do amor, da compaixão e do perdão, que são grandes energias de transformação e cura. É a vontade e a coragem de libertar-me de sentimentos nocivos que faz de mim um ser livre. Conquiste essa liberdade. Seja bem-vindo a você mesmo. Liberte-se. Embora que seja contextos completamente diferentes, mas saiu exatamente a mesma mandala. Eu embaralhei. Se vocês quiserem verificar lá no outro vídeo, né? E veio aqui também, que eu embaralhei e puxei no meio do caminho e lá voltar ela de novo. Eu espero que realmente tenha ajudado vocês, tenha dado algum direcionamento que vocês estão precisando. E vamos agora para a próxima opção. Vamos agora, aqueles que escolheram a opção número 3. Esse baralhozinho aqui, Everyday Witch Tarot. Esse baralho aqui, ele tem uma energia que me lembra muito a uma sutileza que nós temos, mas a gente esquece que ele existe. Que é a mesma energia que faz com que a natureza cresça, com que tenha os ciclos da água, os ciclos das frutas, das flores. É uma energia tão sutil que faz com que a gente passe por esses ciclos, mas ele é altamente natural e é algo que a gente não percebe. Assim como as fases da lua a gente também não percebe, as mudanças que ocorrem conosco, né? Como a gente acorda na lua minguante ou como a gente acorda na lua cheia. É algo que é tão sutil como as ondas magnéticas que existem na Terra, o eletromagnetismo, a luz elétrica. É tão natural que a gente não sente como que isso interfere na nossa vida. Então isso aqui ele me fala de uma natureza, de um ciclo que está muito sutil na nossa energia, mas é algo que só precisa ter consciência, ok? Ele tem uma inteligência, mas não necessariamente uma consciência. Uma inteligência significa que ele tem um conhecimento, por exemplo. A árvore tem uma inteligência própria para ela entender que as condições que ela tem, que a semente tem que germinar para transformar numa árvore. Ou de repente as condições de chuva, de clima e de tempo que sinalize para ela que ela precisa, que vai dar frutos e que vai dar flores e frutos, né, na ordem. Ou simplesmente quando tem agora as condições onde ela não vai mais produzir, ou que ela mesma vai cessar a própria vida. Então, aqui ele vai falar sobre esse ritmo natural, tá? Então pode ter alguma coisa mais sutil que tá aí na sua energia, para as pessoas que escolheram essa opção, e que tá conectado com isso. Porém, a vida já deve estar trazendo algumas mudanças, mas você não pode estar entendendo muito o que está acontecendo, ok? Então nós vamos embaralhar aqui, embora ele já esteja também embaralhado, né? Mas, vou tirar aqui um pouquinho, mais um pouquinho na frente de vocês.
corte aqui, vamos com a carta de corte, vai ser o tema central da nossa leitura, ok? E agora nós vamos tirar as outras. Esse baralho é pequenininho, ele cabe na minha mão, diferente dos outros que são maiores. Esse aqui eu consegui baralhar um pouquinho melhor. Vou chegar mais pra cá. Tirar a última agora. Não. Ok. Caiu. Tirar logo aqui a nossa mandalinha. Vamos ver, porque nas outras duas caiu a mesma mandala para as outras duas situações. Deixa eu pegar aqui. Embaralhar bem, pra não cair a mesma de novo. Ó, aqui no meio de novo, vou tirar uma. Ah, essa veio diferente. Ok? Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Deixa eu ali no cantinho. 7 de espadas. 8 de espadas. É difícil, gente. É difícil deixar a vida seguir. Rei de ouros. Opa. 6 de copas. 2 de espadas. 10 de copas. Engraçado, baralhos diferentes e cartas muito parecidas. Ás de paus. 5 de paus. E a nosso tema central. Opa! Pajem de paus. Muito, muito legal, sensacional. Então, aquele ritmo de mudança, aquele ritmo da natureza que a gente estava falando, tem alguma mensagem que a sua alma ela tá querendo te mandar, ou ela tá querendo te redirecionar, para que haja alguma expansão. É como se você chegasse num patamar na sua vida, nas situações, seja elas quais forem, aonde não tem mais como crescer aonde você está, ok? Da situação que você está, você já não cresce mais. Você já teve as oportunidades que você precisava. Agora é necessário dar novos passos, abrir novos caminhos, abrir novas perspectivas. Então, você só vai abrir essas perspectivas se primeiro você abrir lá dentro de você. Você entender e compreender de que elas já estão fazendo parte da sua vivência. Só tá faltando você soltar um pouquinho elas. Então, ela a princípio ela não tá muito definida, mas ela tá pedindo mudança, tá? É como se houvesse a necessidade de você dar um passo a mais, você ir subindo um pouquinho mais na vida. Isso para melhorar mesmo a qualidade das suas experiências, aquilo que você tá vivendo, aquilo que você tá atraindo para você. Então, é um chamado do seu espírito, sim, da sua alma, chama do que você quiser, da força que te gere, que está te movendo. Pode ser que seja necessário você fazer algumas mudanças na sua vida, né?
Pode ser mudanças físicas, pode ser mudanças de locais, nem que seja você sair de um apartamento e ir pro vizinho, mas fazer alguma mudança dentro da sua casa, nem que seja só mudar os móveis de lugar. Fazer aí o que a gente chama muito, né, nas culturas orientais, você movimentar o seu Chi, movimentar o seu Prana, o seu Ki. Há numa necessidade de movimentação e de girar, como se a sua vida estivesse muito estagnada e já tivesse, essa força já está te impulsionando a fazer mudança, mas você está relutando a fazer essas mudanças, ok? Por medo. E é natural. Tudo aquilo que fala em mudanças, aquilo que é o desconhecido, aquilo que, como a gente estava falando de uma tendência natural, uma energia natural que te move e que está te levando a situações, ou te impulsionando a fazer alguma coisa que você não sabe o que é, isso é comum dar um medo, tá? É comum que te dê uma certa trava, isso é natural, ok? Porém, procure só te perguntar qual a natureza desse medo, tá? O porquê que você está com medo? Porque é desconhecido? Ok, nada me impede de ir conhecer ou ir pesquisar. Se eu preciso mudar o meu estilo de vida, então eu vou estudar estilos de vidas, eu vou conhecer estilos de vidas e vou fazendo isso gradualmente. Nada, gente, dá um salto assim de mudança de uma hora para outra. Sempre vem de um contexto, sempre vem de várias experiências, até chega um momento onde isso passa a ser mais rápido, ok? Mas quanto mais mudanças você se adaptar, melhor vai ser essa sua conexão, ok? Então, você não precisa fazer nada ou decidir nada que você não queira, mas busque o conhecimento vai fazer com que você saia dos seus medos. Não sei como é, então eu vou pesquisar mais sobre essa situação. Se é um novo trabalho que eu estou vendo, então eu vou pesquisar mais sobre esse novo trabalho. Se é uma nova empresa, eu vou pesquisar mais sobre essa nova empresa. Eu vou me colocar mais disponível a conhecer as opções para que eu consiga gerir o que eu posso fazer. O que está dentro das minhas possibilidades de fazer. Lembra do exemplo da árvore que eu dei? A árvore ela só sabe quando ela tem que dar fruto quando as condições climáticas são necessárias. Quando tem água suficiente, calor suficiente e condições suficientes para que ela dê a flor e depois dê o fruto. Mas necessariamente dar flor não significa que vai ter frutos, que nem todas as flores elas dão frutos, que elas acabam caindo com o tempo, tem inseto, tem tudo. Então, a gente chama isso de imprevisto, mas isso faz parte da natureza, tá? Isso faz parte para você gerir outras vidas, né? Se uma flor não deu fruto porque alimentou mais inseto, por exemplo, abelhas, abelhinhas, ele não deu o fruto como ele deveria, mas ele deu algum alimento para algum ser. Então, prestar atenção nessas qualidades também da sua energia. O que ela está querendo te proporcionar e para onde ela está te levando, tá? Então, primeiro estude. Então, é necessário sim que você não roube de você mesmo as suas oportunidades de crescimento, entendeu? E, acima de tudo, tenha paciência e você tenha a capacidade também de conseguir apaziguar essa situação com você mesmo e negociar ela com você. Eu gosto muito de falar isso, negociar com você mesmo. Tipo assim, não sei o que é, mas vou procurar saber. E ok, se de repente eu olhei aquilo e não é aquilo que eu quero, tudo bem, então você negocia, tudo bem, isso aqui não deu, não era aqui que a gente deveria estar. Então você pega esse foco e joga para outro lugar. Então de repente você conhece outras coisas, você conhece novas pessoas, novas oportunidades. É importante aqui você procurar grupos, tá? Como aqui mostra o 6 de copas, que você procure grupos que estejam... que te deem essa condição de você seguir para os caminhos que você precisa seguir, tá? Não são grupos que vão dizer para você, isso não serve. Tem que ser aqueles que realmente te orientem, tá? E te falem abertamente sobre as situações, sobre as experiências, não como um julgamento, mas sim como uma forma de aprendizado. Porque nem tudo, às vezes, gente, é para todo mundo. Para um vai dar certo, para outro não vai, e tudo bem. Você pega, mas o conhecimento que você adquire, você usa em qualquer coisa na sua vida. Então, você pode, por exemplo, aprender empreendedorismo para você aprender a gerir a sua vida. Tudo bem, para você... Você pode pegar empreendedorismo para aprender a gerir suas próprias emoções e tá tudo bem. Então, existe uma forma aqui que é só sua de fazer, que é o que você precisa encontrar, tá bom? Então,
Pode ser que o medo e as preocupações te impeçam de seguir esse ritmo, mas embora ele esteja muito forte aqui te pedindo isso, tá? Então, pode ser que você também chegou num patamar na sua vida onde você tem praticamente tudo, você tem uma vida confortável do jeito que você gosta, você tem a sua zona de comodidade, onde é difícil ter essa mudança, é difícil você olhar para outras perspectivas, mas em compensação isso é algo que está fazendo com que você sempre fique só se conectado com o seu passado e não te leve mais a novos lugares, a novas possibilidades. Pode ser que aqui você cumpriu, como eu já tinha falado antes, você cumpriu aqui já nessa etapa de vida o que você precisava, mas a sua alma está pedindo uma renovação, não é só uma renovação, mas uma mudança de paradigmas, uma mudança de ver as coisas, para que você consiga gerir. Porque o que está acontecendo aqui na situação, no mundo externo? Você está sempre em dúvidas, você não consegue sair, você está fechado a olhar novas coisas, a olhar novas perspectivas, você não está conseguindo. Embora você tenha acertado até então, né, ou você, como a gente mostrou aqui, né, que tem alguma conexão, mas existe alguma coisa que você vai naquela mesma direção como você sempre foi, pode ser algo que não dê tão certo como costumava dar. Então, a sua alma mesmo vai começar a arquitetar situações energéticas, tá? A gente está falando aqui sempre de energia. Energeticamente, ele vai começar a trazer situações para vocês onde os resultados não vão ser mais como costumavam ser, né? Como aquela receita pronta. Eu faço isso, o resultado vai ser sempre esse. Não é o que vai passar a acontecer. Vai passar a vir resultados bem distintos, bem diferentes, que vai fazer com que você se movimente de alguma forma, tá? Mas não é para ter medo. Aprenda com essas situações e veja o que não cabe mais pro que está acontecendo agora, tá? Então, já vejo aqui essa carta do 10 de copas, né? Um bom convívio aí com os próprios... Aqui eu não vejo nenhuma interferência emocional. Essa carta aqui, ela me mostra que está essa plenitude. O seu emocional, ele não está interferindo nessa situação. Pelo contrário, é o que vai te... O fato de você ter uma boa estrutura, uma boa convivência, pode ser sozinho ou não sozinho, só com o seu gato, com as suas plantas, seja lá com quem for. Mas a convivência que você tem vai te dar a base para que você faça essa mudança interna. E é interessante que, diferente das outras opções, né, que saía de dentro para fora, acontecia um certo bloqueio ali no meio do caminho, aqui tá uma coisa meio mesclada, tá? Tem bastante aqui de mente, tem bastante de controle mental, controle do ego, de hábitos que já se costuma fazer, de coisas que você já costuma ter. E há uma boa satisfação com relação a isso, mas aqui novamente vem luais de paus, mostrando que tem alguma sementinha aí que está começando a crescer, que certamente vai mudar o ritmo da sua vida de uma forma. Pode não ser no seu cotidiano, mas em termo íntimo, no seu íntimo alguma coisa vai mudar, vai fazer girar alguma coisa aí que vai trazer muito mais mudanças para você. Você vê que aqui, ó, né, a menininha na fogueira, né? O fogo, ele remete muito a essa situação da transformação, é o que faz transformar os alimentos para que você coma, é o calor do dia que traz vida, que faz com que as coisas, mas tem um período de descanso. Mas isso aqui ele tende a crescer. E tá vendo? Tá vindo com muitas opções. Pode ser estudos, pode ser novos contratos, pode ser novos planejamentos, pode ser novas formas de você fazer as coisas, mantendo um aspecto criativo. E tem alguma coisa relacionada aqui com com um reinício ou um novo começo, tá? E é um novo começo de si mesmo, tá? E é muito importante aqui de dizer que você vai começar a perceber aquilo, como eu falei, coisas que você costumava fazer e de repente não dá mais os mesmos resultados que você esperava.
já é um sinal de que precisa se fazer essa mudança interna. E quando você também começar a entrar em muitos conflitos com outras pessoas ou consigo mesmo, com as situações em que estão acontecendo com você. Coisas que antigamente não te incomodavam e agora passam a te incomodar. Então, esse já vai ser um dos sinais que a sua própria alma vai estar te dando de que olha para você. Essa impaciência que você pode estar gerindo pode estar muito relacionado ao que está passando dentro de você. Então, cuide só aqui, nesse período, para que você não perca a sua conexão emocional, tá? O seu emocional aqui, ele vai ser o ponto que mais vai estar te ajudando, tá? Pode ser que seja onde você vai encontrar o seu ponto mais criativo, seja junto com os seus aspectos de emoção. Que isso aqui vai estar mais ligado aqui, nesse contexto, tá? Com você fantasiar um pouquinho mais, né? Fantasiar de uma forma positiva, como uma brincadeira de criança, né? Já que tá aqui o 6 de copas também, que tá mostrando isso, que, por exemplo, para você fazer uma criança feliz, você não precisa de muito. Uma criança mesmo, ainda naquela idade pura, qualquer tampa de pote é uma diversão. Então, é você saber ter esse ponto de criatividade com essas situações, para que você consiga gerir em você a própria força para você fazer essas mudanças, ok? Eu acho que a gente pode ficar por aqui. Vamos ver que a nossa mandalinha, o que tá dizendo. Opa, que delícia! Adoro isso. A mensagem dessa nossa mandalinha aqui é mandala do aprendizado. Receba através dessa mandala a essência da energia do aprender, como facilitadora de crescimento e transformação. Faço uso de todas as experiências de vida para o meu desenvolvimento, pois cada acontecimento tem seu significado e traz em si uma oportunidade de crescimento. Assim, liberto-me de processos repetitivos, obtenho o aprendizado e abro-me para novos e enriquecedores acontecimentos. E experimente. Bom, que seja esse o seu mantra. Eu finalizo por aqui. Desejo a você boa sorte, né? Em breve nós voltaremos com mais vídeos. E fiquem todos bem e até mais.